Olá, no Rumo Certo de hoje vamos falar de soluções inovadoras para a sua empresa. E vamos falar a partir da experiência de um jovem empreendedor. Está aqui comigo João Hanud. O João é diretor executivo da Cicloway. Já ele vai me falar o que é a Cicloway e contar um pouco da experiência dele. Mas João, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Sebastião. É uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho dessa jornada e falar como a gente pode tratar cada vez mais desse assunto no nosso futuro, no nosso dia a dia. Muito bom, obrigado a você também por tirar seu tempo e por compartilhar a experiência aqui com a gente. Mas me fala então, João, da sua trajetória, do seu conhecimento, o trabalho que você desenvolve e da Cicloway, o que é? Claro. Eu vou falar um pouquinho antes da minha história. Eu nasci numa família de empreendedores. Meu pai, desde os 15 anos de idade, ele empreende. Né? Isso a gente está falando de 1968, quando ele começou a empreitada dele. Ele trabalhou representando empresas brasileiras no exterior e desenvolvendo também o mercado nacional para empresas de fora. Então, muito a relação internacional, comércio exterior e um DNA muito forte de indústria. Né? Ele foi fundador, ele deu continuidade à Moto Amazonas, que é um símbolo nacional, né, de empreendedorismo e desenvolvimento. Ali, junto com o João Gurgel, foram precursores da indústria brasileira, né, para veículos. E essa paixão por motocicleta, né, claro, acabou passando para mim, né, seja espontaneamente ou não. Quando eu aprendi a andar numa bicicleta sem rodinha com 5 anos, meu pai me arrumou uma motinho. E eu estou contando essa história porque a moto acompanha muito a nossa jornada, né? Ela é um veículo de uma experiência de mobilidade que é única, né? E ela tem toda a relação com o que a gente faz hoje. Comecei a trabalhar cedo também, com 14 anos eu trabalhava numa oficina mecânica, porque eu desmontava as motos, só que eu não conseguia montar de volta, então eu preciso aprender isso. Eu sempre fui entusiasmado por como o ser humano conseguiu desenvolver a partir dos motores uma forma diferente de se locomover, né? De pensar, andar sobre a água com um barco parece uma coisa tão trivial, né? Mas quando essa conquista aconteceu, ou um veículo, né, se locomover com uma velocidade muito superior ao que a gente consegue naturalmente, então sempre acabou me impactando na minha vida. Eu sempre fui entusiasmado por novos modelos de locomoção. Né? E quando eu tinha 15 anos, eu já trabalhava, eu fui numa viagem de família, e aí se conectando um pouco à história da Cicloway, a gente estava numa viagem em família, e aí meu pai perguntou, o que você gostaria de presente de aniversário? Né? Na época minha irmã tinha feito uma festa com as amigas, não sei o quê. Eu falei, bom, estamos lá na viagem, eu vi um segurança em cima de um Segway. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero um trem desse. Né? E aí meu pai descobriu a época, foi entrar em contato com a fábrica e descobriu a época que a Segway, né, que é aquele equipamento de segurança de shopping, para o pessoal que, né, tem esse conhecimento nos shoppings aqui espalhados pelo Brasil, ele descobriu que a Segway estava buscando um representante para desenvolver o mercado brasileiro. E desde então, eu não recebi o Segway de presente, né, mas foi o início de uma startup, de uma história, e a gente está hoje aí lembrando a forma que a gente consegue atuar a mobilidade em outros setores. Mas hoje, de lá para cá, a Cicloway tem a maior frota particular de Segway do mundo. A gente inseriu o veículo no mercado num modelo por solução e não por compra do ativo. Então é muito mais fácil ter um entendimento. Por exemplo, um chefe de segurança, ele tem 5 seguranças para fazer uma ronda a pé. A gente mostrava que com um segurança no Segway, ele poderia cobrir a mesma área que era percorrida nessa ronda. Só que quando a gente falava de preço, na época o veículo não existia nenhum tipo de incentivo, né, seja de impostos fiscais, em relação a veículos elétricos. O Segway pagava o imposto do automóvel e em 2006 ele custava a mesma coisa que um Fiat Uno. Né? Então a gente conseguiu, através da locação, inserir o veículo no mercado, e hoje a Cicloway há 4 anos já atua com outros modais também de veículos elétricos. Então, só para juntar uma história com a outra, Sim. Desculpa se eu me prolonguei um pouquinho. Não, mas é interessante conhecer da sua história, e a gente já vê nesse primeiro contato aí como você tem no
no DNA a busca por soluções, né? Que é uma essência do empreendedor, inclusive, né? Você está sempre à busca de algo novo para oferecer algo novo, e aí que veio a construção da sua empresa, imagino, né? O que é importante se pensar numa hora dessa quando se tem uma boa ideia? Vamos começar pela gestão a partir desses primeiros passos aí, tendo a sua experiência como referência, né? A partir de uma boa ideia, a busca por uma solução, quais foram os seus primeiros passos, o primeiro desafio ou os primeiros desafios aí na sua jornada? Olha, eu vou falar mais aplicado a Cicloe em si. Eu participei nos últimos anos do desenvolvimento de algumas startups, né? A parte é a Cicloe. E eu acho que essa experiência que eu tive é muito bacana, porque quando você está numa startup, você precisa tirar leite da pedra, você precisa ser criativo, você precisa ser muito eficiente. E acho que no meu caminho, sem dúvida, foi uma experiência que me construiu muito na forma que eu enxergo os desafios hoje. E eu acho que quando a gente trabalha com algo novo, é muito importante, de cara, vestir a carapuça da humildade e ouvir quem está do outro lado tendo a experiência em cima do veículo. Quando a gente fala de um Segway, então, que é um veículo de alto equilíbrio, a pessoa olha de fora e fala, não vou conseguir me equilibrar nisso, só que ele se auto-equilibra. Então é uma experiência que não tem como ela ter um impacto tão grande quanto a sentida pessoalmente pilotando. Então eu acho que os desafios que a gente tinha a princípio mandava, por exemplo, olha que apresentação da empresa, a foto do veículo, quem recebe aquilo não consegue ter a sensação da experiência que ele proporciona. Então desde o início a gente sempre foi com um caminho muito, eu quero te ouvir, experimente esse veículo, veja a solução que ele pode trazer, tentando entender o uso que ele teria, como ele poderia ser melhor aplicado no dia a dia daquele cliente. E eu acho que sem dúvida aquele aspecto que eu coloquei antes, que, por exemplo, o mercado americano, eles compram, faz um leasing lá do Segway, e o nosso mercado é diferente. A gente chegou aqui vendendo o Segway. O Segway a R$28 mil, o custo de um Fiat Uno na época, para se ter um entendimento, naturalmente a pessoa compara, o Fiat Uno pega 180 por hora, tem um tempo de 400 km. Não, mas você tem que entender a atuação específica e como ele pode ser eficiente. E entendendo também que as empresas, por exemplo, prestadoras de serviço, por muito não querem ter ativos, que estão ali no balanço depreciando. Agora, se você coloca um custo operacional numa planilha financeira, a história muda. Então, a gente acabou inserindo a mobilidade como uma solução. Até antigamente a gente chamava o pacote mobilidade, o veículo como uma solução. E acho que também um ponto muito relevante é a questão da estrutura de assistência técnica. Quando é um veículo ou um produto muito novo, a primeira situação que o cliente encontra que ele tem uma dificuldade, se você não está ali presente, se você não se faz disposto a ajudar naquele momento e de uma forma rápida, tendo uma resposta rápida, você vai acabar gerando uma primeira impressão ali e fala, isso aqui é um bicho de 7 cabeças. Se eu não conseguir resolver essa situação aqui, é melhor eu nem continuar. Então a gente se apoiou muito na solução, no sentido de não importa se é o veículo X ou Y da nossa frota, você vai ter o veículo rodando com seu segurança. Então a gente também tem uma frota de suporte que é justamente para dar essa resposta rápida, essa substituição da solução. Não importa se é o veículo A ou B, aquela empresa ela tem a atividade dela, a ronda de segurança, ou, por exemplo, entregadores. O entregador parado, o segurança parado, é dinheiro fora do bolso que quem presta esse serviço. Então eu acho que esses dois aspectos, que se apoiam muito na questão de humildade e ouvir, aprender com as experiências, eu acho que são as bases assim, que a gente teve na Cicloe, inclusive no lançamento de novos veículos que a gente fez há 4 anos atrás. Interessante se pensar no todo, Você dá a solução, mas você tem que fechar esse ciclo todo, Porque se é para ter uma solução, que ela não traga problemas também, é claro que é inerente que sempre aconteça. Agora imagina o desafio de você trazer algo novo, Você está abrindo o mercado, quer dizer, tem todo essa primeira parte de convencimento, quase eu diria aí, mas é muito estudo, é muita estratégia para isso também, Voltado sempre para levar a solução. Você defende a solução de um problema, de uma situação,
como um ativo forte para que o negócio comece a dar certo, João. É a partir daí, porque não adianta você ter um produto bonito, como no caso você tinha o seu produto, mas ele precisa levar solução, né? É a essência do empreendedorismo, a gente tem falado muito sobre isso aqui, mas na sua visão também, foi esse o grande acerto, talvez? Buscar a solução com uma coisa nova que é desafiante abrir mercado. Ao mesmo tempo, o pioneirismo pode ser algo positivo também, né? Mas é a partir da intenção, né, João, que a coisa acontece, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, quando a gente fala de algo novo, muitas vezes, do outro lado, o cliente nem sabe que ele tem um problema, ou que ele poderia resolver um problema de uma forma diferente, né? Então, se a gente não for obcecado por entender a dor e problema e buscar um caminho para resolver, a gente vai acabar nem despertando do outro lado no cliente que essa dor existe, ou que ele poderia fazer aquilo de uma outra forma, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que é o que motiva a gente aqui o tempo todo, né? A gente gosta muito de trabalhar em conjunto com o cliente, fazer grupo de trabalho, grupo de projeto, para poder colher esses aprendizados, né? E por a Cicloway ser uma indústria que também faz alocação, nos permite trazer uma adaptabilidade aos veículos que atendam exatamente aquela necessidade específica. E aí vai de encontro também na configuração, né? Quando a gente fala do veículo elétrico, a gente fala que o menos é mais. Eu preciso ter uma força suficiente para levar aquele peso a uma certa velocidade, né? Por exemplo, a gente fala de entregas dentro da cidade. Eu não preciso de um veículo que pega 200 km por hora. Né? São Paulo, por exemplo, a velocidade média de deslocamento é de 17 a 35 ao longo do dia. Então, se eu tiver um veículo que vai a 35 km por hora, eu já estou dimensionando ele para o meu uso. Então, é bem importante a gente ter essa troca, sem dúvida. E você tem outros elementos fortes aí que são apelos sociais e ambientais hoje que a gente também encontra que são ativos para dentro da sua empresa, né? No seu caso é muito evidente, talvez. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre tendências e estratégias, colocando essa questão ambiental, como o ESG, por exemplo, que é muito importante, né? Dar soluções, mas soluções eficientes também, né? Em todos os segmentos, em todos os setores, aí, de todas as maneiras, eu diria. Vamos fazer um intervalo rapidinho, João? A gente continua essa conversa na sequência, tá bom? Maravilha. Maravilha, também convido você para continuar com a gente. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre soluções inovadoras para a sua empresa. Estamos falando sobre isso a partir da experiência de um jovem empresário, entusiasta também, eu diria, no assunto quando se fala de buscar soluções, de inovação também, né? João Hanoud está aqui comigo, você acompanhou já no primeiro bloco, você que está em casa, você que está aí na sua empresa. E João, a gente falou de forma geral aí, contando a experiência da sua empresa, né? Do quanto você foi preocupado em, além de trazer o novo, mas trazer soluções com esse novo aí para quem precisa, enfim, para o mercado, que é a essência do empreendedorismo. João, agora qual é a solução, eu diria, para a gente, em termos de estratégias, para fazer com que o negócio novo, o negócio inovador, realmente conquiste, né, que realmente seja eficiente no mercado. Eu digo porque há uma mudança de comportamento, de valores até na sociedade e que a gente precisa considerar na hora de traçar estratégias, de traçar gestão, né? Como é que você tem visto esse cenário de mudança? Que outros ativos são importantes quando a gente, enfim, precisa colocar um produto no mercado, quando a gente precisa colocar um serviço também no mercado? A partir da sua experiência, qual é a visão? Muito boa essa pergunta, a gente fazer um paralelo, né? Há 4 anos atrás, a Cicloway inseriu no mercado, além do Segway, veículos que vão do patinete ao tuk-tuk elétrico que transporta 500 kg de carga, né? E quando a gente começou essa história, né, foram 2 anos rodando em testes em clientes para depois passar a alugar, que a gente começou a alugar 2 anos atrás. E no começo das conversas,
né, que ilustra muito bem, em um caso específico, essa pontuação sua falando sobre a mudança da perspectiva de quem está do outro lado e que estratégia que tem que ser utilizada para conseguir ter o melhor resultado ali com o cliente. Então, antes a gente tinha uma conversa com o frotista, aquela pessoa dentro da empresa que determinava ou cuidava da frota. O frotista, ele está o tempo inteiro pensando na vírgula, no custo, como é que ele pode abaixar aquilo. Né? E quando a gente coloca um veículo elétrico num panorama com um veículo a combustão, é preciso ter um entendimento muito grande para não se comparar banana com maçã, né? Tem que comparar banana com banana para se entender essa eficiência. E a gente foi vendo ao longo do caminho, tem cases inclusive dos nossos clientes, o retorno que se dá de mídia espontânea, você utilizar esses veículos, né, dentro da operação. E aí a conversa passou a ser com o frotista e com o time de marketing. Então, você não tem a verba da frota aqui, conversa com o pessoal de marketing, por exemplo, São Paulo, daí Cidade Limpa, né, você só tem ali as opções de mídia na rua com os relógios, pontos de ônibus, ou a traseira do ônibus, né? Um veículo elétrico transportando o seu material, a sua necessidade ali, operando no dia a dia com a sua marca exposta, rodando por São Paulo, ele chama muito mais atenção do que um relógio estático. Então o pessoal passou a trazer a verba de marketing para dentro da operação. Então, olha, eu estou promovendo a marca aqui, né? A gente entendeu com o marketing também algumas soluções, inclusive colocamos painéis de LED com mídias variáveis nos veículos para alguns clientes que têm essa necessidade e transformou aquilo até num asset para eles poderem, por exemplo, um marketplace que trabalha com entrega, ele pode trazer um anunciante de celular para colocar a mídia naquele veículo que está rodando. Então a gente foi buscando entender o outro lado, soluções que conseguiam minimizar aquele custo que eles tinham e transformar aquilo potencialmente numa receita. E a gente vem vendo o tempo passar, né? A pandemia contribuiu muito para as pessoas retomarem aquela questão de, eu quero me relacionar com uma marca que eu me identifico com o propósito, né? Que está preocupado com as mesmas questões que eu estou. E acaba trazendo um baita retorno também em relacionamento com o cliente. E de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, a gente viu que a conversa se estendeu aos núcleos que hoje estão preocupados com as métricas ESG que as empresas têm, compromissos de deixar de emitir carbono, de recolhimento de embalagens e por aí vai. Então, dá para ver que o diálogo, né, o interlocutor do lado do cliente mudou de uma pessoa que cuida de frota para alguém que está com um job ali, uma preocupação com as metas, com uma consciência social, ambiental que precisa ser implementada. E agora, com a questão de ESG, não deixou de ser algo da porta para fora, uma coisa mais midiática. Não, se você não tem isso implementado embaixo da pele na empresa, você não vai conseguir a mesma taxa de financiamento nos bancos, você não vai conseguir ter o mesmo índice de qualificação numa bolsa de valores. Então a preocupação ela foi mudando, né? O problema em si foi mudando ao longo do caminho. E é importante, sem dúvida, estar muito atento para você poder conversar com a pessoa certa no momento certo. Quem tem a caneta na mão naquele momento, quem que vai tomar a decisão ali dentro da estrutura do cliente. Nessa mesma linha, João, eu pergunto, mas como a gente planeja também, com tanta inovação, com tanta possibilidade, como a gente pode planejar a expansão também de uma empresa a partir daí? Tem que estar sempre atento, como você está sempre atento, né? Mas estrategicamente, você traça metas, é claro, você está buscando soluções a cada dia, mas como a gente faz a gestão da expansão do negócio com tanta ferramenta que a gente tem à mão hoje, com tanto ativo que a gente tem para lidar e para se beneficiar? Perfeito. Hoje a gente vê o Brasil é um continente, né? A gente, como acabou desenvolvendo uma rede de locação de Segway espalhados pelo Brasil, é um ponto que eu acho que é super relevante. A gente não aluga um veículo onde a gente não tem um assistente técnico treinado e homologado pela Cicloway. Então, ter essa rede dentro para atender os shopping centers com o Segway permitiu que esses novos veículos que a gente está lançando, a gente conseguisse inserir em praças que não são exatamente onde está a matriz aqui da Cicloway em São Paulo. Né? Mas eu acho que um aprendizado muito grande, sem dúvida, é algo novo. Tente começar com um grupo de controle, né? Começar embaixo do seu nariz para poder aprender o máximo possível que puder, né? Para estar próximo dos problemas, para resolver com mais agilidade.
para ter mais sensibilidade, né? Quanto mais próximo, mais sensibilidade a gente tem. Então, a Cicloe, apesar de ter essa rede, hoje 80% do nosso público de tuk-tuks e de motocicletas elétricas estão no estado de São Paulo. Por quê? São veículos novos, para eu ter um atendimento, para eu ter peças de reposição em várias praças é mais complicado. Eu preciso colher esse aprendizado, eu preciso estar próximo, eu preciso fazer um grupo de trabalho para o cliente, para ele entender que as situações que acontecem no meio do caminho não são problemas, são degraus que a gente está subindo para poder evoluir cada vez mais, né? Fazer essa troca para encarar o problema de frente e trazer a solução. E quando você está distante, né, se perde essa sensibilidade. Você citou até um pouquinho antes a questão do cada vez mais as coisas digitais, cada vez menos o contato humano. Na relação da Cicloe com os clientes, também é muito importante isso. Hoje a gente tem canal para abrir abertura de chamado, WhatsApp, vários canais diferentes usando os recursos digitais, mas nada substitui uma visita, nada substitui o tete-a-tete, aquela questão da atenção, né, da presença, que é a parte do nosso propósito também. Eu preciso estar ali com o cliente não pensando só na minha cabeça, dinheiro. Não, eu preciso ter a solução, porque a Cicloe quer estar aqui daqui a 5, 10 anos. Talvez se eu pensar no dinheiro hoje, daqui a 2, 3 não vai ter mais Cicloe, porque a solução, né, a solução focada em cima do dinheiro, muitas vezes ela não traz a melhor resposta, ela não perdura, né? Então, para a nossa expansão, esse aspecto de utilizar de mecanismos da tecnologia para ter eficiência operacional, vamos dizer assim, no back-office, na atividade, e ter muito contato com o cliente no momento que é sempre importante, que é na implementação, que é no acompanhamento de um projeto que está iniciando. Então, como nossa estratégia é expandir, né, com um grupo de controle, tem se mostrado um caminho muito assertivo. Muito bom. A tecnologia gera eficiência para a empresa, facilitação para o cliente, mas ela não substitui nada a relação, né? Fico muito feliz de saber dessa sua experiência, dessa sua visão também empresarial e falando assim, contando dessa forma, tenho certeza que você instiga também muitos outros jovens empresários como você a terem sucesso, eficiência nos negócios, que não é só para você, né? É para o coletivo, é para a economia, é para a gente, é para todo mundo, é uma questão social, né? João, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado aí por contar a sua experiência aqui para a gente, por dar essas orientações de gestão, de busca de soluções criativas aí para as empresas e inovadoras para as empresas. Foi um prazer conversar com você, meu caro. Um abraço grande, até mais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para mais conversas deliciosas como essa e agradeço o espaço, né, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho da Cicloe e meu, João, também como empreendedor. Muito enriquecedor estar com vocês. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, João, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande, até mais.